Pode agora tomar aí o seu assento. Nós vamos hoje falar sobre provações. E olha, quem aqui não tem provação? Quando a gente fala de provação, às vezes a provação para mim é muito pesada, mas para você talvez não seja pesado. Talvez você esteja passando por uma luta, uma provação ou alguma dificuldade muito grande para você. E talvez pela minha ótica eu falo, isso não é nada. Como nós lidamos com a provação? O que a palavra de Deus ela fala para a gente sobre as provações e como nós devemos passar por elas. É isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Então abram as suas Bíblias aí, gente, no livro de 1 Pedro. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o verso 9. 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Amém aí? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Amém? Uma coisa é certa na sua vida e na minha vida. Nós vamos passar por provações. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por dificuldades. E essas dificuldades, elas vão nos entristecer muitas vezes. Essas dificuldades, elas podem abalar a nossa fé. Essas provas, muitas vezes, elas fazem a gente retroceder. E é muito provável que alguém aqui, hoje, está passando por uma prova. E às vezes uma luta grande, uma dificuldade, uma frustração. Às vezes, gente, nós temos problemas grandiosos nos nossos relacionamentos. Às vezes são provas na família. Às vezes são provas no namoro, no noivado. Às vezes são provas no casamento. Às vezes é falta de emprego. Às vezes é falta de recurso. Às vezes é uma doença. Às vezes é a dor da perda. Às vezes é um medo. Às vezes é um medo de você não conseguir vencer, de você não conseguir prosseguir. Cada um de nós tem a sua prova do dia a dia. Você tem a sua, eu sei que você tem. E infelizmente hoje muitos cristãos analisam
o sofrimento, aquela pessoa que está passando por aflição, aquela pessoa que está passando por angústias, aquela pessoa que está passando por dores, aquela pessoa que está passando por dificuldades, ou ela está em pecado, ou Deus não gosta dela. Muitos cristãos pensam assim. Agora, se tiver tudo bem com ela, né, se tiver tudo bem entre ela e Deus, cara, aí é diferente. Aí ela vai ser bonita, aí ela vai ter uma casa maravilhosa, aí ela vai se casar bem, aí ela vai ter um bom emprego, ela vai dar certo na vida, e assim por diante. Agora, se a gente for medir o amor de Deus pelos apóstolos, pelos cristãos primitivos, com a base de hoje, nós vamos começar a olhar para os apóstolos e falar assim, essas pessoas não eram de Deus. Porque quantas provações passaram essa gente? Quantas provas passaram esses cristãos primitivos? Deus quer nos dar uma nova perspectiva, gente. Deus quer nos dar uma nova perspectiva sobre as provações, sobre quais as reais implicações de você ser salvo por Jesus. Quais as implicações de você ser salvo por Cristo, assim como eu, assim como você. A vida dos cristãos primitivos, ela não era fácil. Eu quero que você entenda agora, para a gente poder entender e entrar a fundo aqui, eu quero que você entenda para quem Pedro escreveu essa carta. Cristãos primitivos, cristãos dispersos, judeus que eram chamados de seita dos nazarenos. Os judeus em si, eles não davam muita credibilidade para essa seita, é só mais um grupinho que está aqui. Só que essa seita dos nazarenos, ela começou a incomodar, porque eles começaram a pregar a palavra, era paixão dentro do coração deles, eles queriam ir para o mundo afora, eram pessoas que adotavam as viúvas, que cuidavam dos doentes, aquelas pessoas que eram mutiladas nas guerras, os cristãos estavam lá, eles propagavam o evangelho, tanto que os romanos começaram a ver os cristãos como uma ameaça. Os cristãos, eles criticavam os pagãos, falavam, vocês estão agindo com idolatria, vocês estão agindo com imoralidade, vocês estão agindo com irresponsabilidade. Eles não tinham medo de transparecer a luz de Cristo em todos os lugares onde eles estavam. E os cristãos eram também considerados maus cidadãos. Sabe por que eles eram considerados maus cidadãos? Porque eles não se curvavam mais ao imperador, eles só se curvavam a Jesus. Tanto que nos anos 60, Roma foi praticamente toda devastada com um incêndio, e o imperador Nero acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma. E aí, meus irmãos, a perseguição foi mais brutal ainda. Foi nessa perseguição que Pedro morreu, que Paulo morreu, e muitos cristãos foram jogados em arenas para serem devorados por feras, e serem um motivo ali de alegria nas arenas de Roma. Essa carta, ela foi escrita um pouco antes desse acontecimento. E o clima era extremamente tenso para os cristãos. Viviam sujeitos a perseguições, acusações, medo de serem mortos, medo de serem jogados às feras. E eu queria que você entendesse agora, quando você lesse a carta, entendesse a carta nesse contexto. A carta foi escrita para um povo, para pessoas que passavam por várias provações. E gente, provações por causa de Cristo.
E outras também, lógico, mas provações por causa de Cristo. Porque a luta do inimigo, ela sempre será fazer você retroceder. A carta, ela foi escrita para dar incentivo aos cristãos, para dizer, olha, você foi salvo por Jesus, e importa que você vai passar por provações, mas tenha bom ânimo, você vai vencer, nós vamos vencer, para que os judeus convertidos não voltassem ao judaísmo, os pagãos não voltassem ao paganismo, os cristãos não voltassem ao paganismo. Porque Deus quis que essa carta chegasse até nós, né? Você já se perguntou isso? Nós também vamos passar por aflições. Pedro fala isso, Tiago fala isso. Tiago chega a falar assim, ó, importa que vocês passem por provações e passem elas com alegria. Pô, já é demais, né? Passar por prova com alegria. Mas é o que Tiago fala. E nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Diante desse texto, eu queria colocar para vocês agora, ó, três afirmações sobre as provações, que está descrito aqui nesse texto que nós lemos. A primeira afirmação é, na provação, na sua luta, na sua dificuldade, exulte a Deus pela sua salvação. Poxa vida, deixa eu entender melhor isso aqui. Olha só, versículo de número 6. O que está falando ali no comecinho do versículo número 6, gente? Nisso vos exultais. Nisso o quê? Nisso vos exultais. Eu quero que vocês se exultem nisso, naquilo que ele falou nos 3 versículos anteriores. Então, o primeiro versículo fala aqui, bendito, número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gente, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando nós falamos de exulte a Deus pela sua salvação, quando você estiver passando por provação, reconheça, nós precisamos reconhecer e entender o que é a misericórdia de Deus. Porque às vezes, gente, isso passa pela nossa cabeça, a gente não entende muito bem. O que é a misericórdia de Deus? Deus me perdoou, só isso, é muito mais do que isso. O que é a misericórdia? Deus não aplica em nós aquilo que merecemos, antes nos dá aquilo que não merecemos. Eu vou repetir. Deus não aplica em nós aquilo que nós merecemos, antes Ele nos dá aquilo de que nós não merecemos. Nós nascemos, eu nasci e você nasceu pecador, nós merecemos com justiça a condenação de Deus. A ira de Deus, ela é manifestada sobre a humanidade que está em pecado. Nós merecíamos a morte, gente, o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu a vida. Nós merecíamos o inferno, mas Deus nos deu o céu. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos entender isso. O preço é muito alto. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Você e eu não teríamos como pagar esse preço. É impagável, impagável. Jesus ilustrou isso uma vez falando assim, olha, chegou uma pessoa diante do rei devendo muita grana para o rei. E o rei ia prender ele como escravo, ele, a esposa, os filhos, e ele se ajoelhou diante do rei e falou assim, me perdoa essa dívida. E o rei, movido de compaixão, perdoou a dívida. Vocês lembram quanto que era essa dívida? 10.000 talentos. Sabe quanto era um talento? Um talento
Não, para. Valia, vai. Equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários. Sabe quanto valia um denário? Um dia de trabalho. Um talento valia 6.000 denários. E um denário valia um dia de trabalho. Vamos fazer essa conta aqui? Sabe quanto que esta pessoa devia para o rei? Aproximadamente de 60 a 70 milhões de dias de trabalho. Impagável. Impagável. Se nós convertêssemos isso em moeda, daria em torno de 3 a 4 bilhões de reais. Você imagina isso? Essa era a dívida que ele tinha diante do rei. E essa é a nossa dívida, a ilustração da nossa dívida diante de Deus. Deus teve que pegar o que mais ele tinha de precioso para colocar aqui nessa terra, para pagar a dívida, que foi o seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por mim e morreu numa cruz por você. A Bíblia ilustra lá na carta de Laodiceia, sabe o que nós éramos? Você não sabe, mas você era coitado, né? A Bíblia fala coitado, você era cego, você era pobre, você era miserável e você era nu. Você andava sem roupa diante de Deus. E Deus te vestiu de vestes de salvação. Deus olhou para você e para mim, nesse estado que eu falei para vocês agora, bateu na porta, abre aí, eu quero entrar com você, eu quero cear com você, eu quero que você seja parte da minha família. Será que a gente consegue começar a entender o tamanho da nossa dívida? Ele nos amou, apesar de nós estarmos assim, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo fugindo, mesmo cegos, Ele olha para nós e fala: olha, eu amo você, eu te escolhi, você é geração eleita, sacerdócio real, e você vai fazer parte da minha família sem você merecer. Isso é misericórdia. Você não tinha condições de pagar a sua dívida. Eu não tinha condições de pagar minha dívida. Eu estava morto, eu estava num sepulcro. Deus olhou para mim, como uma música que nós cantamos, que fala assim: olha, Deus, através de uma doce e voz suave, Ele falou assim: Evaldo, tirou a venda dos meus olhos, e olhou, e eu olhei para Ele, e agora eu posso ver, como fala a canção Sublime Graça, que cantou no Soul antes do live. É isso que Deus fez para mim, comigo, é isso que Deus fez com você. Gente, porque Ele nos aceitou, não foi a gente que aceitou Ele nos aceitou, Ele foi atrás da gente, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe nesse lugar. Por que Ele fez isso? Porque Ele quis nos gerar, olha só o que fala o versículo 3, para uma nova e viva esperança, nos gerou de novo para uma viva esperança. Deus fez com que a gente nascesse de novo, por uma herança que virá, né? Para uma herança incontaminável, o céu está reservado para nós. Ele decidiu fazer isso. Por quê, gente? Porque Jesus veio a essa terra e ressuscitou e deu a sua vida por mim e por você. Isso é misericórdia. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus na nossa vida, aplicada em Jesus. E um detalhe interessante, importante, olha só, que, versículo 5, que pelo poder de Deus vocês são guardados. Nós agora
Gente, olha, fala sério. Eu não merecia. Eu era um perdido. Deus olhou para mim, não sei porquê, Ele sabe, pelo seu grande amor, olhou para mim e falou: Evaldo, Samuel, Suelen, Elisa, João, Pedro, você não merece, mas eu amo você, você vai ser meu. Glórias a Jesus por isso. E agora, a partir de agora, você vai ser coerdeiro agora aqui, tá? Você vai fazer parte do reino. Tem um céu preparado para você. Coisas que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano jamais imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é para você. Isso é para mim, tá? Mas tem mais, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar você. Eu vou guardar você com o meu poder. Olha o que ele fala aqui, que pelo poder de Deus sois guardados. Gente, olha só, além de tudo isso, Deus derrama o seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora está na tua vida. Sabe para quê? Para te guardar pela fé. Olha o que ele fala aqui, para guardar mediante a fé. Por isso que você crê, e por isso que você ama Jesus, como nós vimos aqui, embora você não vê, você o ama, embora você não vê agora, você crê nele. Para quê? Para que no dia da vinda de Jesus, redunde em louvor e glória. É demais, né, gente? É demais o que Jesus fez por nós. Mas eu ainda queria te perguntar, sabe? Será que nós reconhecemos lá no fundo, sabe, de todo o nosso coração, o que Deus fez por nós? Eu queria te dar um exemplo, porque isso aqui é muito profundo, gente. Jesus tem uma história que fala de uma mulher que se prostrou aos pés de Jesus. E ela chorava aos pés de Jesus. E com os cabelos dela, ela lavava os pés de Jesus. Isso é reconhecer, gente. Isso é reconhecer que nós somos pecadores. Isso é reconhecer o tamanho da dívida que nós tínhamos diante do rei e que nós somos perdoados. Você consegue imaginar isso? Uma mulher prostrada aos pés de Jesus, chorando copiosamente, uma pessoa pecadora, uma mulher pecadora, e pedindo perdão a Jesus, e lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, Eu ouvi uma história uma vez de um pastor americano chamado Bill Johnson. Talvez vocês conheçam esse pastor. E ele estava numa conferência na segunda fileira. E na primeira fileira havia uma mulher que, assim, extremamente solta na igreja, sabe, adorando a Deus. Levantava a mão e chorava, e ia para frente, e o pastor Bill Johnson, que também é um pastor assim, que não fica tão paradinho, ele ficou olhando: meu Deus, mas para quê? Para que esse escândalo todo dessa irmã aqui na frente? E ele foi pensando isso, quando chegou uma missionária e falou assim para ele: pastor, não é lindo ver o que Deus fez e o que Deus faz com uma mulher que foi liberta de 40 anos de prostituição? Deus ministrou profundamente com ele. São pessoas que reconhecem a dívida que tinham com Deus, e que não se importam mais de levantar a mão para adorar o nome do Senhor, não se importam de chorar na presença de Deus, não se importam de se derramar na presença de Deus, porque reconhecem
o tamanho da dívida que tinham com o Senhor. O tamanho da dívida e o tamanho da misericórdia que Deus teve para mim, comigo, e Deus teve com você, sem a gente merecer. Gente, pastor Abraão, uma pregação do Douglas Gonçalves, uma vez eu estava vindo e eu achei muito bacana. Ele falou o seguinte: imagina um açougueiro chega para você e fala assim: sabe aquela dívida que você tinha no açougue? Aquela dívida que você tinha no açougue, está paga, tá? Aí você olha para ele e fala: dívida no açougue? Eu não lembro de ter comprado nada no seu açougue. Não, você comprou um valor lá, mas está pago, tá bom? Aí você olha para ele e fala: legal, obrigado então, hein? A propósito, né? Domingo eu vou fazer um assado lá em casa, eu vou lá comprar uma carninha, então, beleza? Aí a pessoa vai lá no domingo, né? Compra uma carne, volta para casa. No domingo seguinte ela não vai, mas no outro ela vai de novo. E aí de vez em quando, né, ela vai lá no açougue e compra uma carne, porque ela se sentiu grata por causa da dívida, né, que foi perdoada. E esse é o problema. A gente não entende a dívida que foi paga para nós. A gente não entende o tamanho da dívida que foi paga para nós. Porque se nós entendêssemos o tamanho da dívida que foi paga por mim e por você, nós não ficaríamos mais com dúvida de vir para a igreja. Nós não ficaríamos mais com dúvida de falar do nome de Jesus. Nós não ficaríamos mais com dúvida de levantar a nossa mão. Nós iríamos arder por Jesus, quando a gente reconhecer de verdade o tamanho da dívida que foi paga por mim e por você. Gente, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Então, eu quero que você pense um pouquinho. Você está passando por uma luta, você está passando por uma provação, uma dificuldade, uma dor, uma tempestade. Eu quero que você lembre o que Jesus fez por você. Se lembra disso. É por isso que Tiago falou: vocês tende por motivo serem alegres quando vocês passarem por provações, porque Deus escolheu vocês. Vocês não são perdidos mais. Vocês têm o céu reservado para vocês. A nossa ótica, gente, ela precisa mudar. Nós precisamos mudar. Deus vai vir buscar a sua igreja. A gente não sabe quando, mas Ele virá, é uma certeza. Ele virá buscar a sua noiva. E como você tem se preparado como noiva de Cristo? Como nós temos nos preparado? Como nós temos reconhecido essa dívida? E queria falar só mais uma coisinha para vocês, dentro desse texto aqui. O que Pedro está falando aqui para a igreja, além de nós reconhecermos a tão grande salvação que veio sobre nós, é a gente entender que uma provação, ela sempre vai passar. As provações, elas são passageiras. Olha o que diz ali no versículo de número 6, gente. Nisso vos exultais, tá? Ainda que no presente, por quanto tempo? Por um breve tempo. Se necessário, tá? Sejais entristecidos por várias provações. Às vezes é um pouco menos de tempo, às vezes um pouco mais de tempo, mas a provação vai passar. Deus é contigo. Jesus é contigo, meu irmão. Deus está no nosso meio, Deus opera em nós. Eu lembro de uma provação muito grande que eu passei. Eu já estava casado e foi no falecimento da minha mãe. Foi muito difícil, né? Naquela época, foi uma provação muito grande.
Mas Deus foi fortalecendo. Deus não nos abandonou, Deus não abandona, Deus foi dando força, Deus foi dando direção. Deus nos ama. Mesmo que nós às vezes não compreendemos isso, mas Deus nos ama, porque Ele nos escolheu. E um pai, ele jamais abandona seus filhos. O filho às vezes sai para fora, às vezes ele quer aventuras, ele quer curtir, mas o pai está lá, de braços abertos, esperando, porque Ele nos ama. A gente foi uma vez em Brotas, uma cidade que nós gostamos muito. Foi a primeira vez que eu fui com a minha família para lá. E lá no centro da cidade tem um rio. Nós ficamos em cima daquela ponte e, gente, Deus ministrou no meu coração e no coração da minha esposa naquele dia, porque nós estávamos na ponte olhando para baixo, e o rio assim era um rio agressivo, né? A gente olhava para ele e ficava com medo. Tava com um pouco de alta o rio. E quando nós olhávamos para o outro lado da ponte, aquela calmaria que não tinha uma ondinha de nada. Sabe, às vezes a gente está passando por provações e a gente precisa mudar um pouco a nossa visão, a nossa ótica. Na ótica de Deus, a provação é dura, é difícil, às vezes nós lamentamos, nós choramos, mas aonde Deus está, e quando nós olhamos para Ele, ali a gente encontra paz e segurança, ali a gente encontra conforto do Senhor. Para terminar, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu posso falar por experiência própria. As provações também são instrumentos de Deus para trabalhar no nosso coração e para trabalhar na nossa vida. Deus, o que Ele quer fazer através de uma provação? Deus, Ele quer esculpir em nós a imagem de Cristo. Deus quer que a nossa fé, ela seja depurada. A nossa fé, que muitas vezes é misturada com dúvidas, com incertezas, com altos e baixos, é uma fé que questiona, que desanima, ela precisa muitas vezes ser o quê? Purificada. Como é que a nossa fé é purificada, gente? Através das provações. Você não é que você vai dizer, você não vai abrir os seus braços agora e vai falar assim: Deus, manda a provação aqui porque eu quero ser purificado. Ninguém quer isso, gente. Mas elas vêm. No mundo nós teremos aflições. Deus quer que nós reconheçamos que é Ele que está no controle e não nós. Ele nos prova para nos aprovar. Fala isso comigo. Ele nos prova para nos aprovar. Gente, a nossa fé no dia que Jesus voltar, para quê? Para que ela redunde em louvor e glória. Nós precisamos ter uma outra perspectiva, gente, diante das provas. Eu quero que você fique de pé então, nesse momento. Eu queria orar com você, tá? A coisa mais importante, gente, a mais importante para nós, eu quero que você reconheça o tamanho da dívida que foi paga por você, tá? Eu quero que você reconheça isso. Se você está passando por alguma luta, alguma prova, eu queria te convidar, olha, sem acanhamento, gente. Nós cantamos aqui, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de restauração, Deus pagou um alto preço para nós. Se você estiver passando por alguma provação, Deus te trouxe nessa noite com um propósito. Você tinha que ouvir essa palavra, você tinha que ouvir, e eu quero que você venha aqui para nós orarmos juntos. Se você
Se estiver passando por uma provação, venha para cá enquanto o louvor canta um pedacinho de uma música aqui. Pode vir, se você estiver passando por uma provação, venha para frente. Deus tem restauração, Deus tem cura, Deus tem um propósito na nossa vida. Venha para frente, provação. Pai, obrigado, Jesus. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, como filhos dependentes do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, agora a dívida, Pai, que foi paga por nós, uma dívida impagável, algo grandioso que nós jamais poderíamos pagar, ó Deus, jamais. Deus Todo-Poderoso, nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência, Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, Pai. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós precisamos do Senhor, ó Deus. O Senhor conhece cada coração aqui na frente, Pai, cada um em particular, ó Deus. E eu peço, ó Deus, a Tua providência, Pai, a Tua unção, Teu poder, o poder que ressuscitou a Jesus, que opera em nós agora. Eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua unção, Teu poder, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus, e sobre as provações, que elas tenham realmente um fim, ó Deus, que o Senhor venha operar, ó Pai, e que nós possamos crescer, que a nossa fé seja depurada, que a nossa fé seja amadurecida, e que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre, Pai. Eu peço, eu clamo, eu oro a Ti em nome de Jesus, e declaro, Senhor, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça sobre essas vidas que estão aqui, Pai. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor inteiramente, sem reservas, Pai, não pela metade, mas inteiro a Ti. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu sem nós merecermos o Teu perdão. O Senhor nos escolheu, nos olhou com amor, Pai Todo-Poderoso. Nós Te glorificamos por isso, Pai, nós Te glorificamos por isso. Oh Deus, oh Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, oh Deus.